seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. Que satisfação é poder contar com a sua companhia nesse momento. Hoje o programa vai falar sobre prosperidade, transição de carreira, autoconhecimento, carnaval aqui em Mato Grosso, o Papo do Bem com Erivaldo, que faz casas aí para entregar para essas famílias que são vulneráveis. E a gente também fala sobre uma iniciativa muito bacana que é feita pelo SESC, que leva através de um caminhão exames de mamografia e Papa Nicolau para mulheres em todo o nosso estado. Vamos lá, pega o teu café que está começando mais um Papo com Ela. Existem chaves que, se acionadas, podem dar acesso à prosperidade? A nossa convidada de hoje é a palestrante Tatiane Barbieri e é justamente sobre isso que a gente conversa. Tatiane estará aqui em Cuiabá no mês de março para um evento que foi pensado para alavancar mulheres. Tatiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre prosperidade aqui no Papo com Ela. Você estará aqui em Cuiabá no mês para falar justamente disso com as mulheres que participam de um grande evento no dia 8 de março. E o que a gente pode esperar dessa discussão sobre as chaves para a prosperidade? Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Sim, tudo bem? Que bom estar aqui com você, Michele, obrigada pelo convite. Vai ser um evento maravilhoso no Dia das Mulheres, dia 8 de março, em Cuiabá. Então, estaremos falando de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, posicionamento, imagem, e eu estarei levando as 4 chaves para você acessar, para as mulheres acessarem a prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, Tatiane, muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de que a gente está falando apenas sobre dinheiro, né? Mas o que é a prosperidade em si na sua concepção, né? Michele, é tão interessante esse conceito, né, do inconsciente coletivo, que nós tratamos a prosperidade como sucesso financeiro. E eu faço sempre essa pergunta: o que é prosperidade para você? Aí eu pergunto: quem acredita que prosperidade é dinheiro, levanta a mão. Pasme, a maior parte das pessoas não levantam a mão. Olha a tomada de consciência para um questionamento do que será que é mesmo dinheiro? E é até engraçado porque depois a gente entra num consenso de que prosperidade é um bem-estar, é o nível de satisfação em todas as áreas, inclusive na financeira. Então, prosperidade e dinheiro? Também. Então, a gente primeiro precisa conceituar o que é prosperidade, para você poder usar as 4 chaves e acessar. Esses dias eu fui fazer uma consulta no meu médico nutrólogo aqui em Alphaville, e ele fala: Tati, eu uso as suas chaves, né? Ele assistiu minha palestra para potencializar o resultado das minhas pacientes. Então, eu cito casos de mentoradas que tiveram, assim, super sucesso, mas primeiro eles tiveram que entender o que é, né? Como usar e desfrutar depois dos resultados. E as chaves proporcionam essa experiência, porque aí você tem um desbloqueio emocional para realmente ativar e acessar a prosperidade. E Tati, a gente está falando das chaves, mas a gente pode trazer pelo menos o que é o conceito de cada uma dessas coisas que a gente precisa observar para perseguir essa prosperidade que se almeja? Sim, na verdade, as 4 chaves que eu trago estão disponíveis, porque na verdade, quando você entende que a prosperidade ela já está disponível, nós é que não sabemos como acessá-las, por isso que você precisa das chaves, né? Então, nós temos vários elementos que, quando despertado, quando você traz para a consciência, você começa a mudar a sua forma de pensar, de se posicionar, né? Até a lei da atração te encontra, porque você agora tem consciência de como tudo isso funciona. Então você vai ver que não tem acaso, né? E trazendo isso de um modo muito consciente, você vai conseguir, sabe, provocar soluções para todos os desafios, porque o que nos impede muitas vezes de ter a prosperidade nas nossas áreas é um problema que a gente não consegue solucionar.
E quando você entende, né, que a solução já existe, que já está disponível, que ela que te traz prosperidade, você consegue então aplicar, mudando então a sua frequência, você vai, sabe, entender o poder dessas conexões com outras pessoas, né, para ativar aquilo que já tem de bom em você, e você acaba vivendo então uma vida de propósito. E o que é legal, porque assim, quando você tem um tema, normalmente o que faz esse impacto acontecer é o interesse do público. Só que a prosperidade, o autoconhecimento, é algo que interessa a todos nós, porque todos nós queremos prosperar. E aí você acaba podendo ter acesso a essas chaves e tendo esse impacto. E isso faz toda a diferença, porque todos nós estamos assim, por mais que você trabalhe, se esforce, todos nós estamos buscando o quê? Esse bem-estar, a tal sonhada felicidade, né? Que é, na verdade, essa prosperidade. E eu defendo muito que, para você ser próspero de verdade, você precisa trabalhar com o que você ama. Porque assim você tem mais excelência, não é verdade? Se você faz o que você ama, você é mais resiliente, você aguenta o que você não aguentaria, então você não desiste, e aí você tem direito ao sucesso, porque o sucesso está ligado a você permanecer, a ser consistente. E mais do que isso, você ainda se torna mais feliz, porque assim você também se relaciona melhor com as pessoas. Então, assim, para você ser próspero, você precisa viver daquilo que você ama. E eu também ensino as pessoas a fazerem isso, né? Usando o seu conhecimento, a sua história, eu ensino as pessoas a fazerem palestras, mentorias, né, eventos, e viver daquilo que é o seu chamado. Então, além de atender empresas e fazer com que as empresas também prosperem, desenvolvendo as pessoas enquanto líderes e equipes. E me diz uma coisa, Tatiane, você está falando para a gente sobre prosperidade, propósito, né, encontrar aquilo que a gente ama para que a gente se dedique e essa prosperidade ela aconteça. A gente ainda tem um processo de precisar revisitar crenças, de precisar revisitar a forma como a gente raciocina para também atingir esse outro grau de vivência? Esse é um quesito importantíssimo. Em todo tempo nós precisamos revisitar as nossas crenças, porque a forma com que nós pensamos nos permite viver o que vivemos hoje. E, na verdade, quando eu passo a pensar sobre o que eu penso, eu tenho a oportunidade de mudar o meu pensamento e de poder expandir, ir para um próximo nível. Por quê? Onde nós estamos hoje foram as nossas crenças que nos trouxeram, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos. E aquilo que eu ainda não conquistei é por falta daquilo que eu ainda não sei, que está, sim, relacionados ao grau de consciência e de conhecimento que eu tenho. Então, se eu aprendo mais, se eu expando a minha consciência, eu passo a enxergar e ver, né, coisas que eu não via antes. Então, agora eu tenho uma nova possibilidade, né? Então, eu estou mudando as minhas crenças em todo o tempo. Eu costumo dizer que nós estamos em construção a vida inteira. Sempre tem um próximo nível para a gente ir. E quando a gente fala desse público feminino, Tatiane, a gente pode dizer que ele é mais aberto a estar nessa perspectiva de mudança, né? Existe ali uma facilidade maior ou isso independe? Nós temos visto as mulheres, né, muito mais ativas nessa área. Então, se você faz uma faculdade, você entra, tem muita mulher. Você vai hoje nas empresas, as mulheres também cada vez mais ocupando espaço. Eu acho que, de repente, aqui em Alphaville é bem equilibrado, mas a mulher, ela tá com mais sede. Eu acho que ela esperou demais por esse momento de ter essa liberdade, de poder buscar. Então, eu acho que isso é um reflexo da linha do tempo aí que nós estamos vivendo, onde ela, sabe, quer beber da fonte, ela tem procurado mais até do que o homem, até porque a mulher é mais emocional, ela tem uma necessidade maior de se compreender. O homem, ele tem lá, né, o jeito dele mais
separado de pensar. A mulher é um turbilhão, então ela precisa buscar mais, inclusive, né? Se bem que quando os dois buscam, aí que é a verdadeira prosperidade, porque independente de ser homem ou mulher, o autoconhecimento, ele faz a diferença na vida de todos. Quanto mais pessoas, né, conscientes, com clareza, sabe, de si mesmo, das outras pessoas, melhor a gente constrói o mundo, uma sociedade, uma cidade, uma empresa, uma família. É esse que é o chamado de todos nós, ajudarmos quem está do nosso lado a ir para um próximo nível, buscar pessoas que já estão um pouquinho à frente para a gente também crescer, porque todos estamos impactando, independente de estar no palco, de estar em casa, em todo tempo nós estamos impactando a vida das pessoas. E Tatiane, esse autoconhecimento, né? Por onde a gente começa essa busca? Primeiro, parar para refletir. Hoje nós andamos muito no automático, principalmente numa era com tanta distração, fazendo com que a gente olhe cada vez mais para fora do que para dentro. Então, a gente conhece muitas vezes, tem muito conhecimento técnico, sabemos muitas coisas, mas não conseguimos muitas vezes o mesmo nível de conhecimento de nós mesmos, quando na verdade nós somos a base de tudo que existe fora. Então hoje, mais do que nunca, por exemplo, as empresas estão reconhecendo a importância de desenvolver as pessoas, porque no passado nós imaginávamos que as pessoas, né, que a empresa, ela era racional. E hoje se tem a consciência, existe uma pesquisa, inclusive, em Harvard, que mostra que o maior diferencial competitivo das empresas são as pessoas. Então, as próprias pessoas também estão entendendo hoje isso, de acordo com a oportunidade de informação que a internet traz, então elas começam a questionar, né? E começam a se auto-perceber. Escuta uma coisa aqui, expande a mente ali, liga um alerta, e ela começa a querer se entender, né? Principalmente quando a pessoa está num momento de dor, num momento de conflito, de uma tomada de decisão importante. Então a pessoa ela para olhar para ela. E aí ela vai buscando ajuda e ela vai podendo conhecer mais de si mesma, entendendo como funciona a mente, que é, né, super poderoso. E aí a pessoa ela começa a entender mais de si. E ela entende, por exemplo, que para ela ser uma ótima líder lá na empresa dela, ela precisa primeiro conhecer a si mesma, liderar a si mesma. E aí esse autoconhecimento ele vai despertando a melhor versão de cada um. Porque se nós queremos alcançar níveis maiores no trabalho, ou numa posição social, ou política, qualquer que seja, você primeiro precisa se tornar esta pessoa para ter aquele cargo, aquela oportunidade, entende? Então o autoconhecimento ele começa com a autopercepção, com uma reflexão que você faz e você vai querer buscar respostas, né? E aí começa todo um desenvolvimento. E é daí que parte também esse encontrar o propósito, né? Se eu não me conheço, não tem como eu saber daquilo que eu amo e que gostaria de me dedicar. Exatamente. Como isso faz diferença. E o mundo precisa de pessoas que se conhecem para poder ter clareza do seu propósito, viver daquilo que ama, para fazer o mundo mais feliz, porque ninguém dá o que não tem, né? E hoje, mais do que nunca, tem o lado positivo aí da internet, né? Que esse conhecimento tem chegado, tem muita coisa ruim, muita distração, mas também se você usar essa ferramenta poderosa, maravilhosa a seu favor, você consegue criar a sua realidade, viver a vida dos seus sonhos, fazer um planejamento, muitas vezes, de transição de carreira, sabe? Para viver daquilo que você... Quantas são as pessoas que vivem hoje infelizes, cansadas, sobrecarregadas, estressadas, né? Que chegam em casa, depositam isso na família, ou que ganham muito dinheiro e depois acabam gastando tudo porque não estão felizes e acabam adoecendo, né? Porque não vivem do seu propósito, porque não têm autoconhecimento suficiente, porque não estão atuando na sua área de talento.
porque não conhecem outras possibilidades e acham que precisam ficar ali, né? Então, percebe como o autoconhecimento, eu falo que ele melhoraria muito a sociedade, porque começa com o autocuidado individual, o autoconhecimento individual, para que você possa, porque nós nos relacionamos, né, contribuir daí com um ser humano melhor para a sociedade, para a sua família, para o trabalho, porque o grande X da questão é que nós somos a base de tudo. Então, o desenvolvimento pessoal, ele reflete no profissional e vice-versa. Nós somos seres integrais e a prosperidade está nisso. Tatiane, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Obrigada a você. Quero deixar o convite para que vocês todos possam participar do Executiva Summit, que acontece no dia 8 de março, um dia todo de muito conhecimento, aprendizado, com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, uma equipe de palestrantes de peso. Teremos também a parte do desenvolvimento financeiro, posicionamento, imagem pessoal. Então, você não pode perder, sem contar que vai ter muito network e nós estaremos lá para comemorar esse evento juntas. Pessoal, a gente precisa falar de um assunto que é muito sério, que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou esse movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar os gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para atender qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. O Papo com Ela volta já já. Não saia daí. Lidar com o novo é, em grande parte das vezes, o maior desafio enfrentado pelas pessoas. Visto por essa perspectiva, a transição de carreira exige muita coragem e disposição. Uma pesquisa realizada pela Maturi em parceria com a Nós Inteligência mostra que 7 em cada 10 mulheres na maturidade estão em processo de transição de carreira. Mas como tornar essa mudança mais tranquila? É sobre isso que converso hoje aqui no Papo com Ela, com a psicóloga Nilma Novaes. Nilma, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer esclarecimentos sobre transição de carreira. Muitas vezes é um assunto que chega como desejo, mas as pessoas ainda têm um certo receio, uma certa insegurança de como lidar com esse processo. O que a gente pode dizer para quem tem em mente essa perspectiva? A transição de carreira, ela é necessariamente mudar de área de atuação? Por exemplo, um médico que decide se tornar um psicólogo ou coisa assemelhada a isso? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Mudança de carreira é algo que naturalmente deve acontecer ou poderá acontecer com várias pessoas ao longo da sua trajetória profissional. Mudar de carreira não necessariamente significa mudar de profissão. Um dos aspectos pode ser mudar de profissão, mas também pode ser uma mudança de emprego ou de empresa, ou uma migração dentro da própria profissão ou da área de atuação. Então, é algo natural, que deve acontecer naturalmente, mas nem sempre consegue ser de forma planejada. Por exemplo, quando a pessoa tem uma perspectiva de mudança, ela consegue planejar com tempo, planejar a respeito das questões financeiras, ter uma reserva financeira, mas nem sempre isso ocorre. Quando acontece, por exemplo, uma demissão, né? Ou então, se a gente levar, por exemplo, agora em consideração o assunto que está aí nos últimos dias, né?
a respeito das taxações lá nos Estados Unidos. Imagina uma mudança de mercado dentro dessa realidade. A mudança no mercado que pode acontecer gerada por essas taxações, por exemplo. Isso força essa movimentação, né? É, uma movimentação forçada, né? Exato. Agora, Nilma, você disse assim pra gente, na maior parte das vezes, pode ser que a pessoa não se planejou porque é pega por situações cotidianas que se alteram, né? Seja porque houve a demissão, seja porque aquele mercado onde ela está inserido sofreu com uma dinâmica de política pública, por exemplo. Mas e quem flerta com esse desejo de mudança, né? Qual seria a recomendação? Como fazer esse planejamento ou como fazer essa transição? Em algum determinado período, essa pessoa ela vai ter que estar com um pé em cada lugar até se efetivar nessa nova função, digamos assim? Pode acontecer, né? A pessoa vai flertando com novas atividades ou mesmo, Michele, a pessoa vai sendo direcionada a novas oportunidades, né? Uhum. Ela está ali atuando, trabalhando, seja como autônoma, profissional liberal ou como empregada, e novas oportunidades vão surgindo. Às vezes pode acontecer, né? Dela ir estudando, se inteirando do mercado, se profissionalizando, treinamentos, e às vezes pode ficar nas duas áreas, né? Uhum. Isso ocorre. Mas também ela pode ir migrando de forma planejada mesmo, né? De que forma essa pessoa planeja essa migração, né? O que ela tem que observar? O planejamento da nova atividade ou da nova profissão vem muito pela mudança de interesse da própria pessoa, por insatisfações, seja com a remuneração ou com o ambiente de trabalho. Então, ela já tem sinais de que não está satisfeita onde ela está atuando, né? E aos poucos ela vai se qualificando, procurando novas oportunidades, fazendo networking, por exemplo, né? Tendo contato com outras pessoas para ver novas oportunidades. Uhum. A gente falou um pouco da insegurança que muitas vezes bate, né? Você, na condição de psicólogo, o que poderia dizer para as pessoas? Como que a gente luta com esse fantasminha que aparece nesse momento, né? Naturalmente, esse assunto traz medo, insegurança e ansiedade, né? Estar atento aos seus próprios interesses, ter autoconhecimento, verificar as suas habilidades, a sua qualificação, em que você se encaixa, é muito importante, né? Por exemplo, eu penso em me tornar terapeuta, mas eu tenho um receio, porque já tem aqui uma certa estabilidade nesse lugar onde eu me encontro, já tem alguns anos que eu exerço aquela profissão, e querendo ou não, vem aquele sentimento de que, poxa, eu vou começar tudo de novo, e nesse começar tudo de novo, será que eu vou dar conta de manter a minha família? Será que eu vou ter uma perspectiva bacana de sucesso, como em algum momento eu já experimentei? Então, esse tipo de insegurança, de medo, de receio que aparece, como que a gente lida com isso? É realmente assim? Vou começar do zero? Eu digo que a transição de carreira, a gente nunca começa do zero, né? Porque é diferente de ter uma pessoa que mais jovem, na adolescência, que vai entrar no mercado de trabalho e não tem experiência nenhuma, né? Quem está fazendo uma transição de carreira já vem com uma bagagem profissional, né? De formação, de experiência em diversas profissões, em diversas áreas já de atuação, empresas, né? Então nunca é começar do zero, mas precisa começar, né? Precisa primeiro estar mais atenta ou mais segura daquilo que quer, né? Daquilo que deseja, onde deseja atuar, e ter esse autoconhecimento, né? Para saber que as coisas começam devagar, né? Que exigem preparo,
que a pessoa vai estudar a respeito daquela atuação, daquela nova atividade. E é assim mesmo, mas tem que começar, porque senão também fica estagnado, fica parado, né? Eu acho que nessa perspectiva da insegurança, quanto mais a gente absorve conhecimento a respeito dessa nova área, mais tranquilo vai ficando, não? Eu acredito que sim, aos poucos, né? Uhum. Vai ficando mais seguro. E a própria atuação ali, né? No dia a dia, ver o que acertou, o que pode continuar fazendo com os acertos, o que precisa ser modificado, né? O dia a dia da atuação vai fazendo com que o profissional vá ficando um pouco mais seguro, né? Uhum. E Nilma, você disse pra gente assim, muita gente passa pela transição de carreira em algum momento. Por que isso acontece, né? A gente tem que escolher muito cedo aquilo que a gente vai fazer, e com o passar dos anos, o aumento da expectativa de vida também, a gente vai ganhando uma nova perspectiva, por exemplo? Sim, antigamente, ou há poucos anos, né? Um profissional escolhia uma profissão e fazia a vida inteira a mesma coisa, né? Uhum. Ela atuava num ramo só, numa atividade só. Hoje em dia, né, as pessoas mudam, claro que antes também mudavam, né? Mas são novas perspectivas, novas oportunidades. A pessoa muda seus interesses, né? E com isso ela quer trazer essa mudança também para a vida profissional. E aí vai trazendo uma nova perspectiva de atuação. A gente falava, até trouxe isso, que uma pesquisa mostra que de 50 para cima, 7 em cada 10 mulheres estão passando pelo processo de transição de carreira. Mas aí, de novo, né, bate naquela coisa, como que a gente minimiza essa insegurança? A gente tem alguma perspectiva se a transição de carreira ela atinge todo mundo da mesma forma, ou se homens estão mais propensos, ou se mulheres estão mais propensas a encarar essa mudança de rota nesse aspecto profissional? Eu acredito que não separa-se dessa forma, né, homens ou mulheres. Uhum. Ambos estão buscando novas áreas, buscando melhores remunerações, e não apenas isso, né? Tem pessoas que mudam de profissão e elas podem ter até uma remuneração menor, mas estão procurando algo a mais, assim, maior qualidade de vida, ou ter tempo livre para outros interesses que não seja apenas o trabalho, mas também coisas tão importantes como o trabalho, né? Então, a mudança é inerente ao ser humano, né? As pessoas mudam, mesmo com medo, né? Mesmo que tenha esse processo de medo, as pessoas buscam algo melhor ou que tragam maior satisfação, né? Lidar com a mudança de carreira, a gente também trata do processo sobre mudança em geral, né? Porque nós estamos falando de mudar, de algo que é conhecido, rotineiro, e mesmo que traga insatisfação, mas é algo conhecido e a pessoa fica ali na zona de conforto, né? Já é tudo previsível e a pessoa já está acostumada. Mas a mudança gera também novas perspectivas, uma visão diferente do trabalho, uma visão diferente sobre a vida. O outro aspecto, além da mudança, é a tomada de decisão, né? Porque é uma tomada de decisão e influencia na vida emocional, de identidade e na vida financeira da pessoa. A gente ouve muito falar hoje em dia, Nilma, assim, de propósito, né? As pessoas buscando propósito. A gente até falava de inovação em um programa anterior e a nossa convidada dizia, né? Hoje não é inovação por inovação, a gente precisa buscar inovação com um propósito. Isso vai fazer com que você tenha fôlego para perseguir aquilo, que você, se precisar se dedicar mais tempo, que faça isso de uma maneira que não te sobrecarregue. Eu acho que essa nova perspectiva também traz esse anseio de mudança, não? Sim. As pessoas procuram
alinhar os seus interesses pessoais com os interesses profissionais, né? E trabalhar ali ao longo do dia, por tantas horas, né? Todos os dias, precisa ter um certo alinhamento com aquilo que a pessoa acredita. Uhum. Até porque fica mais leve. A gente está vendo um número excessivo de pessoas sendo diagnosticadas com burnout, né? A gente sabe hoje que a doença, a síndrome, ela está diretamente ligada a esse exercício laboral, então é preciso que a gente esteja atento também nessa perspectiva. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar. A gente vai ver com cada vez mais intensidade essa transição, agora que a gente fala de inteligência artificial e desse avanço tecnológico? É muito provável, né? Novas profissões e atividades vão surgir, coisas que a gente sequer tem ideia, né, do que vai aparecer, e é uma reestruturação do trabalho com todas essas ferramentas tecnológicas. É mais fácil, porque assim, o que a gente verifica também? Que os mais jovens, eles não têm tanto apego como os mais velhos nessa coisa da mudança. Eles estão mais flexíveis, perseguem mais essas oportunidades que aparecem. Existe aí uma facilidade maior de transicionar entre os mais jovens do que aqueles que estão mais tempo no mercado? Eu acredito que sim, porque os mais jovens também têm outras responsabilidades, né? Eles podem ousar talvez um pouco mais, estarem mais ligados, né, do que os mais velhos, algumas vezes com mais tecnologia, com mais internet, do que as pessoas mais velhas, né? Não que seja uma regra, mas acho que acaba sendo mais comum. Não, e tem a questão da inovação, né? Assim, arriscar, tá mais atento às mudanças mesmo, né? Para a gente fechar, Nilma, então o que a gente pode dizer para quem está nesse flerte com essa possibilidade de recolocação, de transição de carreira? Aventure-se. Mais ou menos. A transição de carreira, você precisa começar, né? Mas comece da melhor forma possível. A transição de carreira, ela depende muito do estado emocional das pessoas, depende das oportunidades que cada uma tem, depende da qualificação das pessoas, né? Então, estar atento a esses fatores ajuda no momento da transição. Muito obrigada pelas informações, Nilma. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, quero te fazer um convite. Venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Tá vendo esse QR Code que aparece aí na tua tela? Mira a câmera do celular para ele já vai te dar certinho o endereço para que você possa se inscrever no nosso canal. O projeto SESC Saúde Mulher oferece exames preventivos como mamografia e Papa Nicolau gratuitamente. A proposta é ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção. Exames de rotina são essenciais para garantir a saúde da mulher, especialmente no combate ao câncer de mama e do colo de útero. Em fevereiro, a unidade móvel do SESC Saúde Mulher está localizada no SESC Mato Grosso, oferecendo mamografias, Papa Nicolau e orientações para promover o diagnóstico precoce dessas doenças. O nosso projeto ele tem um objetivo muito importante, que é levar acesso às mulheres, né, que têm dificuldade, né, de acesso aos exames. Então, o nosso objetivo maior é isso, é ofertar exames gratuitos de Papa Nicolau, né, de mamografia, fazer orientação em saúde para essas mulheres. Quando a gente vai para o município, a gente sempre vai para o acesso para aquele lugar onde as mulheres têm pouco acesso à saúde, né? Então, a gente faz esse atendimento nesses municípios, sempre voltado para isso. Nosso atendimento, ele é público geral, então todas as mulheres que passam pelo caminhão, elas são atendidas, né?
a gente atende todas as mulheres que passam por ele. Em 2024, o SESC Saúde Mulher realizou em média 12 mil atendimentos e exames gratuitos em Mato Grosso. A iniciativa acontece em parceria com prefeituras e faz parte de um programa nacional do SESC, que amplia o acesso de mulheres aos exames preventivos por meio de unidades móveis, que percorrem diversos municípios. Os profissionais técnicos conduzem os exames e prestam orientações para o público geral. Para participar, basta comparecer ao local indicado com os documentos pessoais. A paciente chega, procura o atendimento, é por ordem de chegada, né? É só chegar, apresentar a cópia dos documentos pessoais, que é o RG, o CPF, o número do cartão do SUS e o comprovante de endereço. E aí os atendimentos são feitos por ordem de chegada. Então, todos os dias a gente faz o atendimento dessa forma, por ordem de chegada. Mulheres com idades entre 40 e 69 anos ou com encaminhamento médico podem realizar a mamografia. Já o exame preventivo do colo do útero está disponível para mulheres de 18 a 64 anos ou que tenham vida sexual ativa. Informações podem ser solicitadas por meio do WhatsApp 65 99951 6825. Porque a gente sempre reforça a importância de se manter os exames em dia. A mamografia, ela é indicada de 40, a gente faz, né, de 40 a 69 anos, e esses exames são feitos uma vez por ano. Então, todos os anos as mulheres podem estar, né, atualizando os exames, e aí a gente reforça essa questão de diagnóstico precoce. Regina tem 59 anos e participa pela segunda vez do projeto para atualizar os exames de rotina. É se cuidar com antecedência. Ir atrás. Vai pro postinho, vai conversando com outras pessoas, ouça o que os outros também comentam, né? Aí, como é que eu busco? Porque tem muitas vezes a pessoa tem medo também de buscar e descobrir que está com problema. E é onde é o erro. O certo é realmente buscar com antecedência. Com coreografias vibrantes e apresentando grandes sucessos de axé e do pagodão baiano com uma mistura de lambadão e rasqueado cuiabano, Monge promete ser a atração do carnaval deste ano em Mato Grosso. O Carnaval de 2025 promete agitar a Baixada Cuiabana, com novos ritmos e artistas promissores. Monge, nome artístico de Gustavo Monge, é um dos destaques e mistura axé, pagodão baiano e influências locais, e vem conquistando cada vez mais o público. Eu sempre gostei de música, sempre ouvi muita música por conta que meu pai, ele ouvia muita música. Então, sei lá, sábado, ele ficava à tarde sentado numa cadeira de balanço e ficava a música tocando. Então a gente acompanhava muito aquela cena ali de música e os estilos variados, né, diversificados. Então eu fui aprendendo a ouvir de tudo. E isso veio trazendo, e até que um dia ele falou, eu acho que você é afinado. A música sempre fez parte de sua vida, mas a virada veio quando uma amiga o convidou para participar de uma banda baile. A partir daí, Monge passou a se apresentar com mais frequência e a sua paixão pela música só cresceu. Monge, carreira solo, já tem aí 3 anos, mas antes disso eu cantei numa banda baile de formatura e casamento, então cantei muitos anos nisso, e foi a experiência, a base que eu tive para hoje estar conseguindo levar a carreira solo de uma forma mais sólida, de uma forma melhor. Em sua experiência como professor de dança, Gustavo aprendeu a cativar ainda mais o público. E o tempo que passou em academias e no estúdio em que abriu posteriormente ajudaram a criar uma presença de palco energética, que hoje marca as suas apresentações mais do que nunca. Então eu sei que, por exemplo, se eu tô cantando uma música que eu quero que a galera acompanhe, eu não posso, sei lá, fazer uma dança, alguma movimentação muito difícil, porque é tudo muito rápido. Então se eu criar algo muito elaborado, eles não vão acompanhar. Então a experiência com a aula de dança, ela me trouxe exatamente isso. Eu consegui ter essa percepção de que se eu quero que eu tenha um contato melhor com o meu público, eu preciso fazer algo com que eles consigam acompanhar e que eles gostem. Influenciado por nomes como Léo Santana, Monge revela que os preparativos para o carnaval estão a todo vapor e promete surpreender o público de Cuiabá e região. A agenda completa vai ficar disponível em seu perfil no Instagram, @mongereal. O que o público pode esperar é isso, é um show diferente, animado, como a gente sempre faz, mas de uma forma bem mais produzida, de uma forma bem mais profissional. Irei cantar em Chapada, sábado e domingo. Aí aqui em Cuiabá eu irei cantar no Bar do Jarbas sábado e segunda-feira. Aí Livramento
E aí tem alguns outros a confirmar que aí a gente coloca nas redes sociais, inclusive a galera pode acompanhar também, né? Já os próximos passos de Monge incluem o lançamento de novas músicas e videoclipes, além de expandir a sua música para outras regiões do Brasil, com a Bahia sendo um dos destinos mais aguardados. Até o fim do ano a gente ter um EP de 4 a 6 músicas lançadas já nas plataformas digitais, com pelo menos 1 ou 2 clipes, e conseguir me consolidar aqui em Cuiabá, conseguir me consolidar em Mato Grosso, e futuramente, se tudo correr bem, como os nossos planos, como a gente quer e colocou dentro dos planos, é com que a gente busque algum espaço fora daqui do nosso estado, né, ou para Bahia, que é justamente onde acontece o estilo que eu canto, ou alguma outra cidade, mas com que eu consiga expandir além do que eu vivo aqui hoje. A solidariedade e o compromisso com o próximo marcam a trajetória de Erivaldo da Rocha Passos, um pedreiro cuiabano que há quase uma década transforma a vida de famílias em situação de vulnerabilidade. À frente do projeto Amor de Cristo, ele já entregou dezenas de casas construídas por voluntários, garantindo moradia digna a quem mais precisa. Em 2016, o pedreiro Erivaldo da Rocha fundou o projeto Amor de Cristo em Cuiabá, com o objetivo de construir casas do zero para famílias em situação de vulnerabilidade e transformar a vida de muitas pessoas. A inspiração para o projeto surgiu de sua experiência no projeto Amigo de Jesus. E eu participei desse projeto durante quase 2 anos. E ali dentro daquele projeto tinha uma criança que era bem carente, né? E aí a equipe quis ajudar elas. Mas só que o pessoal não sabia que eu era pedreiro. E aí eu me dispus a construir o sonho dessa criança. Fizemos basicamente uma construção da casa deles, né? Desde a fundação do projeto, 15 casas foram construídas e entregues, proporcionando um lar digno a quem mais precisa. A ação conta com o apoio do irmão, voluntários e parceiros que contribuem com recursos. Olha, eu tenho um parceiro no projeto por nome de Kleber, e ele me doa 30 cestas todo mês, e essas cestas que viabilizam esse contato, né? Porque eu conheço a família, eu começo a frequentar a vida dela, né? Todo mês eu estou ali para entregar, e através desses processos aí eu começo a ter informações concretas a respeito do histórico delas, né? O impacto do trabalho de Erivaldo foi tão grande que chamou a atenção do programa Domingão com o Hulk da Rede Globo. No quadro Lar Doce Lar, Erivaldo foi surpreendido com a reforma de sua própria casa, um reconhecimento ao esforço e dedicação para com o próximo. E foi muito gratificante, feliz, porque assim, eu nunca imaginei jamais, né, poder receber minha casa da forma que eu recebi. Eu nunca imaginei jamais que eu poderia ter essa oportunidade, né? Projetos futuros tem alguns, porque para quem quer avançar tem que ter ideias, né? Sonhamos com projetos futuros, uma vila, Amor de Cristo, né? E aonde a gente podemos abrigar famílias ali provisoriamente, com oficinas ali para profissionalizar pessoas em algumas áreas, enfim. Sonhos futuros aí, mas se Deus quiser vai dar certo. Você pode ajudar Erivaldo a continuar transformando vidas com o projeto Amor de Cristo. Saiba como acessando o perfil @AmorDeCristoCuiabá no Instagram. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma honra, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Se inscreva lá no nosso canal. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo. Me conta o que você gostaria de assistir aqui no programa. Para fazer isso, você pode mandar a sua sugestão nas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na sua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta para trazer muito mais informação para você e espero contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!